Então, o presidente brasileiro, como é que é? Ele, em termos institucionais, ele é ou não poderoso? Alguns acham que sim, tá? Que o poder executivo, ele é o principal aprovador de políticas. Eu não sei se vocês sabem, mas nas análises que nós fazemos da ciência política nos últimos anos, mais de 80% em geral das leis aprovadas não são do legislativo, mas sim do executivo, do presidente da República. Isto é uma questão importante para vocês saberem, tá, pessoal? Porque teoricamente, de jure, digamos assim, que a gente fala, teoricamente é o legislativo que deve propor as leis, não é e o executivo executar. Mas no Brasil, é ele quem tem sido o aprovador principal de políticas, tá? Ele também tem sido um presidente com boa capacidade, né, um executivo com boa capacidade de editar medidas provisórias. Os antigos decretos da ditadura militar, essas medidas provisórias, elas têm um regramento próprio, onde o presidente pode lançá-las e ele tem um certo tempo, né, que elas já começam a valer, e o Congresso tem um certo tempo para votá-las, né? Depois elas trancam a pauta, ele controla um pouco a agenda com isto também. Ok? Existe uma regulamentação sobre as medidas provisórias e um debate sobre isto na ciência política brasileira desde lá da redemocratização. Ele tem controle de agenda. O que é isso? O que é controle da agenda, pessoal? Vocês sabem o que é isso? O controle da agenda é que, como ele tem uma capacidade, como as medidas provisórias e também pedidos de urgência para votar algumas leis, ele acaba controlando a agenda do Congresso também, né? Então, ritualmente, constitucionalmente falando, muitas vezes, o Congresso ele não consegue ter o seu ritmo de trabalho, porque o Executivo dita muito o ritmo, né? Então ele tem uma espécie de controle de agenda, né? Para reforçar a ideia de que sim, alguns argumentam que o Executivo é poderoso, né? Que o Poder Executivo no Brasil, ou seja, o Presidente da República, tem uns poderes formais bons. Ele tem alta discricionariedade na nomeação de milhares e milhares de cargos. Não se sabe exatamente, pessoal, porque eu não sei se já foi feito um levantamento preciso, mas uma vez eu li em algum lugar, vocês até podem buscar isto, que cerca de 20 mil cargos estão mais ou menos, não digo à disposição direta do presidente, porque o presidente não vai perder tempo, digamos, nomeando um por um desses 20 mil funcionários, ou desses milhares de funcionários, tá? Mas ele dá para um ministro, uma pasta ministerial, e esse ministério vai ter um X de cargos discricionários, ou seja, aqueles cargos de livre nomeação e exoneração que são permitidos na Constituição, que são cargos de confiança, os chamados cargos de confiança, onde não precisa entrar com concurso público, e sim por indicação política, né? Então, como ele tem milhares de pastas, digamos, e de ministérios a serem indicados, no caso, milhares de cargos, né? Não milhares de ministérios, mas esses ministérios, por sua vez, têm centenas, cada um deles, né, de cargos à sua disposição. E isso dá um poder político de patronagem, chamado poder de patronagem, né? Que o presidente da República tem, que outros locais, outros países não têm tanto. Ele também pode ter um veto total e um veto parcial às leis aprovadas pelo Legislativo. Nos Estados Unidos, né, se não mudou nada, o veto presidencial é somente o veto total. E no Brasil ele pode vetar parcialmente as leis. Qual que vocês acham melhor? Norte-americano ou brasileiro? Quem tem mais poder? É o brasileiro. Por quê? Porque muitas vezes um congresso aprova um conjunto de leis onde 90% tu concordas, se tu é presidente. Mas sempre tem aqueles 10% que tu diz, não, peraí, aqui eles pesaram demais a caneta, vai ter muito gasto se for aprovado dessa maneira determinada política pública, por exemplo. No caso, por exemplo, novo fundo de educação, não sei se vocês se lembram. Então ele tem a capacidade de vetar o ponto a ponto que ele quer, o que ele decidiu, o presidente brasileiro, ok? Então, por isto, ele, de certa forma, tem, segundo alguns cientistas políticos brasileiros, um poder razoável, né? Vetar, para quem não sabe, vocês estão iniciando, é a possibilidade de algo que foi votado pelo legislativo aqui no caso, o presidente dizer que não concorda, ele veta. Esse veto ele também pode ser derrubado, ok? Quem tem a última palavra ainda assim é o Senado e a Câmara dos Deputados, tá? Mas para derrubar um veto presidencial não é tão comum, precisa de uma maioria
ordinária, se eu não me engano, que muitas vezes o Congresso não consegue, porque aqueles que apoiam o governo e apoiam aquele veto, dificilmente, né, vão derrubar o veto presidencial. Só que vai ter também algumas argumentações dizendo que o presidente também não é tão poderoso assim, tá? Por quê? Porque nós temos um sistema multipartidário, né, onde os presidentes têm uma dificuldade de ter uma maioria única no único partido, ou seja, eles nunca têm, na verdade, né? Então, se for pensar, por exemplo, comparando o caso norte-americano, alguns presidentes norte-americanos conseguem se eleger. Vamos, por exemplo, supor essa eleição agora, né, que talvez o Joe Biden, o Biden democrata, ganhe, né, o presidente do Partido Democrata. Digamos que daí também o partido faça mais cadeiras nessa eleição também, e ele tem uma maioria. Isto é relativamente comum acontecer nos Estados Unidos, ainda que não sejam grandes maiorias, ok? No Brasil não. No Brasil, por exemplo, o partido que era do presidente, hoje, por exemplo, o atual presidente da República não tem partido, mas era o PSL, tem 11% da Câmara e um pouco menos, se eu não me engano, no Senado. Ou seja, ele tem cerca de 1/10 só da representação, juntando as duas casas legislativas. Ele tem que fazer, então, uma coalizão. Ele tem que fazer uma junção de partidos, que isso se chama uma coalizão, para poder governar. Então isso torna ele mais fraco, porque se ele for sempre muito minoritário, é possível que o Congresso sempre vote contra o que o presidente da República queira, né? Isso é normal no jogo político brasileiro. Também temos um judiciário atuante. Vocês viram este ano, por exemplo, na crise da pandemia, algumas coisas que o próprio Supremo Tribunal Federal disse que a presidência não poderia fazer, até a questão de como lidar com a pandemia do coronavírus, né, que os entes federativos, no caso os estados e os municípios, teriam capacidade própria, né, de fazer uma lei diferenciada do restante da lei federal. As coalizões no Brasil também são heterogêneas, isso dificultaria talvez um pouco o poder do presidente. O presidente tem que dialogar ideologicamente. Isso a gente vai comentar mais adiante, tá, pessoal? É a minha área de especialidade. Não fiquem, né, com é muita coisa e tal. Prestem atenção no que eu tô dizendo, não tô cobrando isso de vocês, mas por que então é difícil pro presidente? Porque muitas vezes qualquer presidente, seja um presidente conservador, como o presidente Bolsonaro, ou um presidente mais à esquerda, como o presidente Dilma, ou até mesmo Lula, ele tem que dialogar muitas vezes ideologicamente com outros partidos, né, que não são daquela ideologia dele, e isso dificulta então o seu próprio poder, né, o poder presidencial que nós estamos falando. Pode ser derrubado, como eu falei, o veto ele pode ser, e existem derrubadas de veto, tá? Vocês podem ver como, né, na Constituição, derrubadas de veto, se vocês procurar no Google e tal, vocês podem visualizar algumas derrubadas de vetos que já ocorreram com os últimos presidentes. Ou seja, em última análise, o presidente, ele não tem a última palavra, sim, o Congresso, e também os limites orçamentários, né, que por mais que a gente diga que ele tem um poder, por exemplo, de cargos, né, existem limites orçamentários, evidentemente, né, para não causar um déficit público muito grande, que um presidente muitas vezes tem que se colocar. Então, na soma disso, qual é a resposta que eu digo para vocês? E a resposta que eu digo é polêmica, tá? Até certo ponto, até o impeachment da Dilma, a ciência política hegemônica, digamos, no Brasil, diria que o presidente, sim, tem bastante poderes, ok? Só que isto mudou, enfim, com a queda da Dilma. E aí os cientistas políticos brasileiros começaram, será que de repente ele não é tão poderoso assim, né? Como é que funciona isso, né? Pô, teve um impeachment, o Temer também sofreu uma tentativa de impeachment, se vocês lembrar, o ex-vice-presidente que assumiu no lugar da Dilma. Mas daí no caso não foi adiante, aquele processo de impeachment não foi aprovado, né? Então como é que se pensa isto, né? Então talvez não seja tão claro assim que o presidente é tão poderoso, pelo menos no sentido formal. Ok, pessoal? Existe também como instituições os ministérios e as secretarias, né, que são posições privilegiadas na aplicação de políticas públicas, tá? Quer ver uma prova disso, que eu sempre digo? Quando os parlamentares às vezes se elegem, tanto deputados estaduais quanto deputados federais, eles muitas vezes preferem estar
no ministério ou na secretaria, e em geral eles aceitam o convite de compor, ser secretário estadual ou ministro de estado nomeado pelo presidente, porque eles acreditam que ali eles façam mais diferença, eles têm mais poder, individualmente falando, do que se eles fossem parlamentares, né? Então, os ministérios e as secretarias estaduais e também as secretarias municipais, né? Não sei se uma de vocês também agora as eleições municipais conhece, enfim, algum secretário municipal da sua cidade, às vezes prefere ser secretário municipal a continuar na Câmara de Vereadores, né? Um dos motivos que às vezes os parlamentares alegam que num parlamento, por exemplo, numa Câmara de Vereadores, por mais que seja pequena Câmara com 10, 15 parlamentares, 10, 15 vereadores, tu tens, né, uma divisão ali. Quando tu é secretário de obras, por exemplo, secretário de educação ou secretário da saúde, tu tem uma capacidade, inclusive, às vezes, na elaboração de políticas públicas de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira mais próxima na execução das políticas públicas. Então, pensando isso, né, a instituição, ministérios e secretarias também são importantes, tá? A diferença em outros países é que no Brasil existe uma certa instabilidade ministerial e também de secretarial, né, em relação a outros países. Como assim, professor? Muitas vezes a gente vê seguidas nomeações, inclusive às vezes para uma mesma pasta, não é verdade? O exemplo mais comum que eu posso dar a vocês são os ministérios da educação, que desde o início do governo, se eu não me engano, nós estamos no 3º ministro da educação, né? E este governo não completou nem metade do mandato. Na área da saúde, da mesma forma, nós tivemos o primeiro-ministro, nós tivemos um ministro durante pouco tempo, o Nelson Taik, e agora nós temos o Pazuello no Ministério da Saúde. Ou seja, instabilidade, né? Não é que seja o correto, mas o melhor, muitas vezes, até para promover estabilidade na aplicação de políticas públicas, o ideal seria que fosse a mesma pessoa até o final. E muitas vezes não é isto que ocorre, ok? E no Brasil, nós temos muitas vezes que, além de nomear os técnicos, que são importantes, ou pelo menos os ministros e os secretários, além dessa questão técnica, muitas vezes também é importante que eles tenham uma questão política, ou seja, que eles tenham uma carreira política, né? Então, nesse sentido, muitas vezes é difícil os partidos políticos terem quadros capacitados para compor os ministérios e as secretarias. Isto a nível municipal é muito visível. Muitas vezes, se a gente for fazer uma pesquisa sobre os secretários municipais na maior parte do país, às vezes são secretários municipais de cidades pequenas que não têm nem ensino superior, né? Então eles estão ali por um critério muitas vezes político, né, da cidade, e não por um critério técnico, um critério técnico de excelência. O professor é mestre em educação, ele é mestre na área da saúde, ele é um profissional com experiência. Então muitas vezes tu tem que mesclar, quando tu é presidente, ou governador ou prefeito, a composição das tuas secretarias ou ministérios, se for no caso do presidente, tu tem que, né, realçar tanto a questão técnica quanto a questão partidária, ok? Então os exemplos aqui que eu dei é Ministério da Fazenda, Secretarias de Educação, etc. Agora vamos falar no Legislativo no próximo vídeo.